Você já se perguntou o que existe na Dark Area? No fundo mais profundo do Digimundo, há um lugar onde nem a luz dos anjos alcança. Ali, no abismo chamado Coquiltos, reinam as 7 entidades tão poderosas que nem os deuses do mundo digital ousam pronunciar seus nomes. Eles são os 7 grandes lordes demoníacos, Digimons do nível supremo, inspirados nos 7 pecados capitais, e não obedecem aos servidores, nem às leis da criação. São forças primordiais que mantêm o equilíbrio através do terror, do desejo e da destruição. Hoje, vamos descer juntos ao inferno do mundo tal e descobrir quem são os senhores absolutos da perdição e o que acontece quando todos eles se erguem ao mesmo tempo. Eu sou o Geeks e este é o canal Geeks Memory. E bora para o vídeo. Ser derrotado por um desses lordes demoníacos não é o fim, não é a morte. É pior, é ser absorvido, dissolvido nos dados do puro mal e se transformando em parte deles. Cada um desses 7 existe em todos os universos, conectados como reflexos. E quando um cai, o poder dele é transferido para o outro, como se fosse um multiverso onde só um é o primordial. Eliminar um deles é considerado um grande pecado, porque o mundo digital cobra um preço por esse equilíbrio entre luz e trevas. E se os 7 forem derrotados juntos, o relógio cósmico se zera, e do vazio nasce o Gudomon, a materialização do desequilíbrio total, um deus grotesco que representa o colapso entre luz e trevas. Eles são monstros, mas também são mecanismos divinos, e entre o horror e a profecia, cada um carrega um símbolo de um pecado, e uma história que explica por que o mal também precisa existir. Começamos a lista com Lucemon, o anjo que ousou ser Deus, metade luz e metade escuridão, a própria dualidade encarnada. No passado, liderou uma rebelião contra o céu e foi selado na Dark Area por conta disso, junto aos outros lordes demoníacos. Seu poder ultrapassa o de qualquer Digimon comum do tipo Mega. Seus principais ataques, a Macabre Dance, uma dança demoníaca que espalha corrupção e a desordem por onde passa, e Life or Dead, um golpe que decide se o adversário vai morrer ou viver. Lucemon quer destruir o mundo para recriá-lo do zero à sua própria imagem, e suas asas, a redenção e condenação ao mesmo tempo. Ele é o pecado da soberba e a fé corrompida de quem acreditou ser perfeito demais para se curvar. Na sequência, temos nas profundezas do oceano da Dark Area, dorme Leviamon, o devorador de mundo. Seu corpo é tão vasto que dizem que se ele se erguer, engole continentes inteiros. Quando desperta, o mar ferve e o céu treme. Ele não consegue distinguir aliados de inimigos, apenas sua fome. Seus principais ataques são a Tidal Wave, uma onda monstruosa que arrasa tudo para o abismo, e os Now Tears, uma mordida que rompe fronteiras entre mundos, inundando-os com desespero. Leviamon é o pecado da inveja, o desejo insaciável de possuir o que os outros têm, até não restar mais nada. O próximo membro do grupo é Demon, ou Griffmon, que já foi um anjo, e não um qualquer anjo. Ele era um dos mais elevados, até ser consumido pela ira e banido para a Dark Area. Ele foi um ex-Seraphimon. Hoje, comanda as legiões de demônios e anjos caídos, e ele busca vingança contra o próprio céu que o rejeitou. Seus principais ataques são Flames of the Inferno, onde ele faz uma explosão que reduz todos aqueles a cinzas, e o Olhar Amaldiçoado, onde ele contamina o espírito antes de destruir o corpo do seu adversário. Demon é o pecado da ira. O próximo membro da lista chegou a aparecer em Digimon 5, That Squad. A cada 1000 anos, Belphmon desperta do seu sono eterno, quando ele está no seu Sleep Mode e transforma-se para Rage Mode. Ele se transforma num ser de puro ódio, onde correntes flamejantes se rompem e qualquer um diante dele é reduzido a cinzas. Seus principais ataques são Gift of the Dark, onde ele realiza uma oferenda fatal que consome a esperança antes de esmagar o seu adversário, e o Malignate Symbol, onde ele marca e condena o seu alvo. Belphmon é o pecado da preguiça, mas não no sentido comum, e sim no sentido de descaso, de abandono, o despertar para um apocalipse. Nosso próximo membro da lista apareceu em Digimon 3, Tamers. Diferente dos outros, Beelzebumon é o Lorde Solitário. Recusa-se o título de soberano e não comanda nenhum exército. Prefere vagar sobre sua motocicleta, cruzando o deserto digital sobre o luar vermelho, e empunha 2 pistolas, as Berenjenas, e luta com um código de honra próprio, não ataque inocentes. Seus principais ataques são o Double Impact, onde ele atira com suas balas, e o Darkness of Claw,
onde ele realiza um rasgo sombrio nos seus adversários com suas garras. Beelzebumon é o pecado da gula, o desejo de sempre enfrentar alguém mais forte, e um vazio constante em sua alma. Ele é aquele que é o mais rebelde entre os 7 Lords. No nosso penúltimo lugar, temos Barbamon. No centro da Dark Area é um velho de barba infinita, onde ele calcula o destino e monta estratégias. Barbamon é o mercador do inferno, o colecionador de tesouros, almas e segredos. Para ele, tudo tem um preço. Seus principais ataques são The Black Magic, um feitiço que contamina o código do adversário, e o Chaotic Prediction, uma conjuração que manipula o futuro do seu adversário. Barbamon é o pecado da ganância, e a sua arma é a paciência. Ele não precisa matar, ele precisa apenas convencer você a se vender. Por fim, a representação feminina e o último membro dos 7 Lords, Lilithmon, a mais bela e terrível entre os Lords demoníacos. Um dia, ela foi próxima de uma Fonimon, mas a queda transformou a sua pureza em uma tentação sombria. Com sua garra Nazarnail, ela apodrece tudo que toca, e o seu olhar destrói aquilo que ela deseja. Seus principais ataques, além do Nazarnail, é o Ghost of Pain, onde ela faz um tormento invisível que consome o tempo de vida do seu adversário. Lilithmon apareceu principalmente em Digimon Cross Wars, e é o pecado da luxúria. A força que seduz, o bem que transforma em vício, mas diferente do que muitos pensam, ela não é apenas a malícia. Ela também é o reflexo do desejo humano, o lembrete que até a luz pode se perder no prazer. Por fim, quando os 7 Lords caem, o mundo treme, pois o equilíbrio se desfaz. E das cinzas, de todos os pecados, nasce o Gudomon, o 8º e último membro. Um ser deformado, com 7 pernas, 7 olhos e um 8º que tudo vê. Ele tem os 7 emblemas dos pecados capitais gravados em seu corpo. O Gudomon é o desequilíbrio encarnado, a soma de todos os vícios, e o guardião que tenta restaurar o que foi corrompido. Seu ataque, a grande oração, invocam leis que podem abalar continentes e redefinir o mundo. Ele não é apenas um ser de pura destruição, ele é o reflexo da balança universal, e quando o bem e o mal se distorcem, ele aparece para corrigir um lado da balança. Sua verdadeira arma não é seu poder físico, é a verdade que ninguém quer encarar. Não existe uma pureza absoluta. Enquanto houver um resquício de pecado em qualquer tipo de dado, o Gudomon nunca poderá ser completamente derrotado. Com isso, podemos ver que os 7 Grand Lords não são apenas vilões, são arquétipos, representações digitais de tudo aquilo que os seres vivos tentam negar em si mesmo. A fome, a ira, a inveja, o orgulho, o desejo, a cobiça e o tédio. E você, conhecia todos esses Lords e seus pecados? Comenta aí embaixo e diz qual deles você teria mais medo de enfrentar. E não se esqueça, se curtiu o vídeo, já deixa o like, ativa o sininho para não esquecer quando temos vídeo novo no canal, compartilha esse vídeo e dá uma passada na nossa playlist que tem vários vídeos legais de outras franquias de videogame. Então é isso, pessoal. Até a próxima e grande abraço!